Graça e paz, irmãos. Como é bom nos reunirmos para cultuar e adorar o nosso Deus. Meus amados, eu quero dizer que não sairemos daqui da mesma forma que chegamos se tomarmos a atitude de nos colocarmos verdadeiramente na presença de Deus e estarmos dispostos a ouvir o que Ele tem a nos dizer através de Sua palavra. Então, eu quero convidá-los a primeiramente orar e depois nós meditaremos na palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, gracioso é o Senhor para com nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, hoje a meditarmos na Tua palavra, a nos colocarmos inteiramente em Tua presença, Senhor, para que possamos, através do Teu Espírito, ter entendimento e compreensão daquilo que o Senhor falará aos nossos corações. Use de minha vida com graça e misericórdia para transmitir o ensino aos Teus servos neste dia tão importante em que nós nos reunimos para ouvir a Tua voz. Amém. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 25, onde nós leremos os versículos de número 2 e 3. 1 Samuel, capítulo de número 25, versículos de número 2 e 3. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Meus irmãos, gostaria de perguntar aqui se todos têm conhecimento da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz que toda ação gera uma reação. E isso se aplica a tudo em nossa vida. E veremos como essa lei é evidente no texto que meditaremos hoje. O meu desejo e a minha oração é que durante essa ministração o Senhor Jesus nos mostre o que podem gerar as nossas ações na nossa vida e na vida daqueles que estão em nossa volta. O capítulo de número 25, o que nós estamos meditando aqui, ele fala de 3 personagens importantíssimos: Davi, Nabal e Abigail. E cada um deles irá tomar ações que trarão reações diretamente em suas vidas e nas demais. A história aqui começa com o relato de Davi enviando então uns jovens para falar com Nabal e pedir a ele que lhe desse alguma coisa, comida e outras provisões para si e também para os seus soldados. Meus irmãos, o pedido aqui de Davi tinha razão de ser feito, porque Davi e os seus homens tinham protegido o rebanho e também os pastores de Nabal por um período de tempo e eles tinham sido bons para com aqueles homens. Os próprios servos de Nabal testificam dessa verdade nos versículos de número 15 e 16. Acompanhe. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Um outro motivo de Davi ter feito esse pedido é que seria um pedido pequeno diante da riqueza que Nabal possuía. Nabal é um homem rico, abastado, então isso seria um pedido irrisório. E o que nós veremos mais adiante é que este fato tornará a atitude de Nabal ainda mais terrível. Vejamos então as atitudes de Nabal nos versículos 9 e 11 do capítulo 25. Acompanhe. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que eu não sei de onde vêm? Nabal então aqui responde com ira, insulto e desprezo a Davi. E a nova versão transformadora dá uma ideia melhor desse insulto. Veja, quem é esse tal Davi? Perguntou-lhe Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar o meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Meus amados, as atitudes loucas e grosseiras de Nabal certamente trarão resultados e não serão bons, mas terríveis para a sua vida.
Vejamos então como é que Davi reage ao saber da resposta de Nabal. E nós veremos isso nos versículos de número 12, 13, 21 e 22. E farei a leitura na Nova Versão Transformadora. 1 Samuel, capítulo 25, leremos os versículos de número 12 e 13. Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs a sua espada à cintura, e os seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Versículo 21 e 22, também na Nova Versão Transformadora. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Veja, meus irmãos, a atitude insensata de Nabal trouxe condenação não somente a ele, mas também a toda a sua casa. Os próprios servos de Nabal reconhecem que estão sentenciados à condenação. Versículo 17, a parte B, diz o seguinte: porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Essa é uma lição importante que devemos aprender, meus irmãos. Nossas ações sempre trarão resultados, ou bons ou maus. Como é terrível quando as pessoas agem sem pensar nas consequências, sem pensar que as suas ações trarão consequências. Quando se age de uma forma orgulhosa, soberba, certamente haverão consequências. Ainda que a pessoa possa não perceber de imediato, certamente haverá terríveis consequências. A atitude orgulhosa, soberba e arrogante de Nabal estava levando a ele e a todos da sua casa a terríveis consequências. E o pior, meus amados, ele nem mesmo tinha consciência desse fato. O versículo de número 36 diz que ele estava fazendo um banquete suntuoso e se embriagava sem perceber que a sua vida estava correndo sério risco. Olha o versículo 36, capítulo 25, versículo 36. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em sua casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado. Nabal estava se banqueteando sem ter a noção que já estava condenado à morte. Meus irmãos, infelizmente há muitas pessoas que vivem dessa forma, de forma louca, insensata, sem se importar com suas atitudes e muito menos com as consequências que elas podem trazer à sua vida. Há muitos que estão vivendo uma vida inconsequente, de forma louca, se banqueteando com o pecado, sem ao menos saber que as suas vidas estão condenadas à morte eterna. Voltando para o texto, Davi então aqui tinha já decidido em seu coração exterminar a casa de Nabal. E é nesse momento que surge uma outra personagem importantíssima, Abigail. Abigail, diferentemente do seu marido, ela vai tomar uma atitude que servirá de exemplo não somente para aquela época, mas para nossas vidas hoje. Vejamos a atitude de Abigail no capítulo 25, no versículo 14, que diz assim: nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Ou seja, em outras palavras, respondeu com insultos a Davi. Então Abigail aqui é avisada da loucura do seu marido, e como nós aprendemos em Provérbios, a mulher sábia edifica o seu lar. E Abigail aqui foi extremamente sábia. Veja as atitudes de Abigail diante da loucura do seu marido Nabal. 1 Samuel, capítulo de número 25, versículos 18 a 19. Então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. Isso era uma oferta de paz a Davi.
ela não somente fez isso, mas ela mesma se pôs a ter ido com Davi, ainda que isso pudesse lhe custar a própria vida. E veremos nos próximos versículos que este encontro foi um encontro maravilhoso, o encontro de Davi com Abigail. O encontro de Davi com Abigail, meus amados, foi extremamente impressionante, porque foi um encontro de alguém em fúria, disposto a exercer o juízo e destruir a todos, e o de uma mulher humilde, disposta a tudo para suplicar o perdão. Veja os versículos de número 20, 23 a 25 e 28, parte A. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Versículo 23 a 25. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhes aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permita falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor, que enviastes. Versículo 28, parte A. Perdoa a transgressão da tua serva. Que atitude maravilhosa, digna de louvor. O texto mostra claramente que Abigail toma uma atitude totalmente diferente do seu marido, louco e insensato. Primeiramente, vemos que Abigail reconhece que para expiar a loucura do seu marido era necessária uma oferta muito maior do que a que foi requerida no início, e ela o faz. E as atitudes de Abigail nesse encontro falam muito mais do que suas próprias palavras. Meus irmãos, naquele tempo, o ato de descer de um animal diante de alguém para falar com essa pessoa era um ato de respeito, de honra, assim também como o ato de se prostrar e de se colocar com o rosto em terra. Era o ato mais baixo, de sinal de humilhação, de submissão. Então, com isso, nós vemos que Abigail prestou o mais completo tributo de respeito e honra a Davi, na tentativa de reverter o desrespeito e o desprezo de Nabal, seu marido. Uma outra atitude que nós vemos aqui, digna de louvor, é que Abigail se coloca como culpada diante de Davi. Veja o que ela diz nos versículos 24. Lançou-lhes aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. E o versículo 28, perdoa a transgressão da tua serva. Meus amados, mesmo Abigail não tendo culpa nenhuma, ela assume algo que não lhe pertencia, na tentativa de conquistar o perdão e o livramento de sua vida e os demais da sua casa. Amados, se as ações loucas, insanas de Nabal resultaram na condenação e na morte, o que as ações de Abigail resultariam? É o que nós vamos ver nos versículos de número 32 a 33 e também 35. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 e 33. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minhas próprias mãos me vingaste. Versículo 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido. E lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Que maravilha, meus irmãos, as atitudes de humilhação, respeito e honra de Abigail, assim como a sua oferta a Davi, na tentativa de reverter a loucura do seu marido, resultaram no perdão, na graça e na vida. Não somente dela, mas também a vida de todos que estavam em sua casa. Meus queridos, como nós devemos estar atentos às nossas ações. Elas podem gerar sérias consequências, podem prejudicar as nossas vidas e também a de muitos outros. Mas também nossas ações podem gerar benefícios, podem nos livrar de muitos problemas, de dificuldades e ajudar a muitos também. Não nos enganemos, meus amados. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Nossas ações nunca são neutras, elas sempre trarão reações, quer sejam boas,
quer sejam más. Mas, meus irmãos, essa história não se trata da lei de Newton. Não se trata sobre ações e reações. Ela está muito além disso. Essa história é a expressão da lei e do amor, da graça maravilhosa de Deus sobre nós. Do amor de Cristo a pecadores insensatos que estavam debaixo da justa ira de Deus. De como a ação de nosso Senhor Jesus Cristo, de se entregar naquela cruz para nos remir, expiar o nosso pecado, resultou em graça, paz e vida eterna. Devemos ter em mente, meus amados, que todas as nossas ações, que todas as nossas atitudes não são neutras. Elas certamente trarão resultados, bons ou maus. Atitudes pecaminosas inevitavelmente trarão resultados, condenação e morte. Mesmo que você, meu amado, não tenha consciência desse fato. Agora nós, como cristãos, nós devemos ter a atitude sempre de sabedoria, não a sabedoria humana, não a sabedoria terrena, a carnal, demoníaca, mas a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, que nos direciona, que nos leva a realizar ações e atitudes corretas diante de Deus. Meus irmãos, sei que nós gostamos de imaginar que somos mais parecidos com Abigail do que com o insensato e arrogante Nabal. Mas a realidade é que todo homem pecador é como Nabal, que despreza, que afronta o Rei Eterno, que se coloca debaixo da justa ira de Deus, condenados à morte certa. Mas, amados, pela graça e misericórdia de Deus, temos Cristo Jesus, que veio se colocar diante de Deus e oferecer não uma oferta de manjares ou de bodes, mas a sua própria vida para nos remir, para nos salvar diante de Deus, para expiar a nossa culpa por meio da sua intercessão e do seu sacrifício maravilhoso na cruz. Veja, a ação de Cristo diante de Deus gerou a nós o perdão de nossos pecados, a paz com o nosso Rei e amado, e a vida eterna. Meus irmãos, eu quero terminar com a pergunta feita no início desse sermão: o que pode gerar nossas ações em nossas vidas? Elas podem gerar consequências terríveis, não somente a nós, como também àqueles que estão em nossa volta. Podem gerar a ira justa de Deus sobre nós e nos levar à morte eterna. Mas também pode gerar perdão, paz e vida eterna. Pode nos livrar e nos abençoar, assim também como aqueles que estão em nossa volta. Meus queridos, eu quero fazer 2 apelos. Primeiro, a você que ainda não creu em Cristo Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador. Se você ainda não entendeu essa verdade, saiba hoje que a vida que você vive longe de Deus, as ações que você toma todos os dias, desprezando e afrontando a Deus, resultará, ainda que você não tenha plena consciência disso, na morte eterna. Aceite o perdão que é em Cristo e seja salvo por Ele da condenação e da justa ira de Deus que virá contra todos os pecadores. Agora você, meu irmão, que já foi alcançado pela graça de Deus, peça ao Senhor que lhes dê sabedoria que vem do alto, para que viva uma vida que honre e glorifique a Deus, e que suas ações, suas atitudes resultem em graça, perdão e vida a ti mesmo, tanto quanto aos que estiverem ao seu lado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso e Maravilhoso, nós te louvamos, nós te engrandecemos por este dia em que o Senhor nos trouxe à tua casa para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Nós louvamos a ti por todos os teus benefícios, mas principalmente por o Senhor ter enviado o teu Filho Jesus para interceder por nós, para ser, ó Deus, a oferta pelos nossos pecados, para trazer a nós a paz, a reconciliação contigo e a vida eterna. Louvamos o teu nome, Senhor Jesus, porque nós éramos como Nabal, vivíamos uma vida inconsequente, vivíamos uma vida nos prazeres do pecado, longe de ti, Senhor, agindo como loucos, ó Deus, sendo sentenciados à morte e nem mesmo percebemos isso, ó Deus. Mas que graça maravilhosa do Senhor de nos alcançar, de nos salvar e de nos remir. Ó Deus, nós pedimos a ti, Senhor, que abra os olhos dos teus servos para que vivamos uma vida nessa terra justa, íntegra diante do Senhor, que as nossas ações, que as nossas atitudes resultem em glória e louvor ao teu nome, ó Pai, e que possam levar, ó Deus, a paz, que possam levar o perdão àqueles que estão ao nosso redor também.
Deus, eu também peço por aqueles que ainda não foram alcançados, ó Deus, aqueles que ainda estão mortos nos seus pecados, que ainda vivem uma vida inconsequente, ó Deus, tendo prazeres nos seus pecados e indo à morte eterna. Abre os seus olhos, ó Deus, e que haja arrependimento em seus corações, creiam em Ti e sejam salvos da justa ira do Senhor, que será derramada sobre todos os pecadores. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus por esse dia em que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos em sua casa, louvando a Ele, ouvindo a mensagem de Deus. Eu louvo ao Senhor e agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.